Sexta-feira, minha gente, boa tarde. Eba, bem-vindos a mais um Entre Família, nesse 19 de dezembro, está bem ali o finzinho do ano, mas a gente continua junto. E vamos atravessar, final do ano, começo do ano, a gente segue junto, você com a gente aqui Entre Família, mas sexta-feira é bastante coisa, né? Neste momento... Tem um trânsito, você que está aí já sentindo, vivendo o dia da preparação, sábado chegando, muita coisa para fazer também, e alguns com gente em casa, né? Verdade. É um desafio. E aí recebendo visitas ou quem sabe prestes já a chegar a visita em casa e tá naquele corre-corre, fazer uma sobremesa, fazer não sei o quê. É verdade, é verdade. Senta no sofá, eu tô de férias, eu não vou fazer nada. Mas em algum momento os pais falharam de não terem avisado e envolvido os filhos para que eles soubessem que eles não moram numa pensão, porque a casa onde eles moram não é um hotel, é a casa da família, que eles fazem parte dessa família. Então nós, adultos, como tendo crianças em casa, filhos que estão aprendendo da vida, nós vamos orientá-los a que participem da organização da casa, das atividades todas. Isso faz parte da construção, inclusive do caráter das crianças. E como a gente organiza entre nós, adultos, também as coisas, para que a bagunça deles não seja reflexo da nossa. Exato. Arruma sua cama. Mas a tua tá toda bagunçada lá também. Acontece. Pode acontecer. Não, mas e tudo bem que haja momentos, dias, períodos em que nós não estejamos tão alinhadinhos assim com as atividades domésticas, as mães, os pais estão, enfim, diferentes momentos da vida, mas fazer disso uma rotina, uma prática de vida, a casa caótica significa alguma coisa também de caótico internamente. Então, pensar em organização é pensar em planejamento para a vida, construção do caráter também. Para conversar sobre esse assunto, nós temos a Virgínia Quintanilha, que está aqui com a gente hoje, e ela vai se somar a nós para essa boa conversa no seu Entre Família. Verdade, tem mais info com Josemar Amai, trazendo pra gente aqui uma entrevista com a delegada Sheila, falando sobre segurança nas férias, algo de extrema importância, viu? Segurança em vários aspectos aí, do cuidado com os nossos filhos, talvez mais tempo perto das telas, talvez visita de parentes ou de amigos ali também, alguns cuidados que a gente precisa ter, dentre vários outros aí que você vai acompanhando também, tá bom? Tem Fala Povo, você vai acompanhar também, é sempre muito interessante saber o que o povo está falando na rua. E tem também o episódio, é o último, né? Do quadro Marcas na Infância, e a gente aprendendo aí sobre essa questão extremamente importante. A infância, e como a Darlene já disse aí, é o estrado que a gente caminha a vida inteira. Pois bem, meus amores, fica com a gente, o seu Entre Família começando agora, pausa bem rapidinha e a gente já volta por aqui com você. Até já! E coisa boa, hein? Finalzinho de ano, muita gente se preparando para as férias, seja para viajar, para receber familiares ou só para ficar Natal e Ano Novo mais de boa aí, porque talvez não conseguiu sair de férias, quem sabe está começando agora um trabalho novo, enfim, né? Mas tá ligado com a gente, tá junto com Entre Família nesse finalzinho de ano. Obrigado pela companhia de sempre, tamo junto por aqui, viu? Saúde, paz, harmonia, bem-estar, alegria, que Deus abençoe a você nesses dias, apesar de que o ano, a gente vai ficando nessa expectativa de que o ano está acabando, que são dias de festas, mas nem sempre é festa para todo mundo, e nós continuamos juntinhos, confiando em Deus, esperando em Deus, que o nosso coração seja tomado da presença do Espírito. Fica com a gente aqui no nosso Entre Família. Alguns de nós, isso é verdade, eu faço parte desse grupo aí, que às vezes fica esperando só pelas férias. Porque depois que você vive alguns momentos, você sabe que depois de um ano começa outro. É óbvio que essas marcas de ciclo são sempre muito importantes, mas na maior parte das pessoas, para a maior parte da vida das pessoas, a diferença de dezembro para janeiro é só o que fica no saldo do banco. Porque é mesmo trabalho, essas mesmas coisas, e é necessário que a gente tenha também perspectivas de desenvolvimento que sejam um pouco diferentes e mais aprofundadas nessa vida aí, que nem tudo a gente consegue mudar, mas a gente pode se envolver e se envolver com muita energia para que nós
sejamos pessoas mais úteis umas para as outras. Isso é muito importante. A verdade é que, aparentemente, dezembro é um mês a não ser desperdiçado, porque tem muita alegria sugerida por aí. Uma delas é você ter gente que você gosta perto de você. Bom demais. Falando hoje aqui no programa sobre organização compartilhada. O próprio nome já diz, né? A organização sendo compartilhada com os demais da casa e não sobrecarregar uma ou duas pessoas ali. É o momento de participar com a gente, interagir, mandar aí a sua perguntinha do dia, que tem tudo a ver com isso, né, Darleide? Aí na sua casa as tarefas são divididas, são compartilhadas? Você tem como princípio fazer desse momento de compartilhar também um momento de aprendizado? Porque não é simplesmente pensar que uma criança vai entender a dinâmica da casa, que as outras pessoas, o adolescente mesmo que ele já saiba, é crescidinho o suficiente para saber como é o funcionamento da casa. Vai querer dar uma escorada, é né? óbvio, assim, quantos adultos vão chegar em casa e ficar no sofá dizendo eu tenho o direito de descansar. Os adolescentes vão encontrar maneiras e maneiras de justificar que eles não participem das atividades domésticas. Mas como é isso aí na sua casa? Nós esperamos a sua resposta pelo 98315-0249. E o que o povo falou na rua disso tudo, né? Como que é? Eu tô curioso para saber porque a gente mora no Brasil, então a gente tem uma noção de mais ou menos como as coisas acontecem. Mas vamos ouvir o que tá falando o povo na rua ali no Fala Povo. Afazeres domésticos. Essa atividade muitas vezes causa uma intriga ali dentro de casa, né? Mas além disso, será que as pessoas sabem fazer de tudo? Ou melhor, o que elas não sabem fazer? Estamos aqui hoje em São José dos Campos, no Calçadão, e vamos conferir. E você? Vem com a gente! Encontrei aqui o Delcio e a Maria de Lourdes, esse casal aqui que já estão juntos há muitos anos. Quantos anos, Delcio? 40 anos. Olha só, 40 anos. E Maria de Lourdes, quero saber, tem alguma tarefa doméstica que a senhora não sabe fazer? Não, geralmente eu sei fazer tudo, graças a Deus. Muitos anos de experiência, né? Sim, com certeza. Que eu não sei fazer? Olha, eu não sei fazer muito é doce. Doce. É, alguma coisa eu faço, mas não é tudo. Eu mexo mais com salgado. E gosto de fazer. Não, sei fazer quase tudo. É mesmo? Verdade. Qual que foi a última coisa que você lembra de ter tido dúvida e pediu ajuda ou procurou na internet? Ah, filhinha, não. Às vezes, quando eu preciso fazer uma torta, uma empada, eu pego isso na internet, a receita. Mas, no geral, as coisas de casa manja de tudo. Tudo. Não vem nada na minha mente agora. Eu acho que tudo a gente dá um jeito. A gente vai ali aprendendo, olha em algum lugar, pergunto pra minha mãe, mas tudo dá um jeito de fazer. Encontrei aqui um casal, a Adriana e o Christian, que já estão casados há 10 anos. E eu quero saber agora sobre as tarefas domésticas na casa de vocês. Tem alguma coisa, assim, que você sabe fazer e que o Christian não sabe? Ou então alguma coisa que nenhum dos dois sabe fazer? É, tudo que a gente não consegue, a gente agora tem internet, né? É mais fácil de arrumar, né? Antigamente era mais difícil, perguntava pra mãe, né? Agora tá mais fácil, né? O chat tá aí pra isso. E tem alguma coisa que eu não sei fazer também, aí eu vou lá e pergunto pra ela e a gente vai se ajudando ali, né? Nos afazeres. Que nem a gente comprou uma máquina de lavar recentemente, eu não sabia mexer, ela foi me ensinar, ó, as roupas brancas tem que ser separadas, as roupas de cor tem que ser separadas. E a gente vai se ajudando assim, né? Que a gente tá em dúvida, a gente pesquisa na internet e vai que vai. Ah, a gente tá aprendendo bastante, né, a cada dia. Quando eu fui morar sozinha, que eu era jovem, eu não sabia muito lavar roupa. Aí eu não sabia a diferença de cloro e água sanitária, eu acabei colocando cloro na máquina e apodreci a máquina inteira. Mas agora eu tô aprendendo. Perdeu todas as roupas. As brancas foram todas embora. E Agatha, você ajuda a mamãe em casa? Às vezes eu ajudo, às vezes. O que você faz assim? Às vezes eu ajudo ela a dobrar a roupa, assim. Arrumo o quarto, ajudo várias coisas. E qual que vai ser, assim, a próxima tarefa doméstica que você vai pedir a mamãe pra te ensinar? Tipo, isso aqui eu acho legal, eu quero que a mamãe me ensine. É limpar o banheiro e lavar a louça. Olha, duas coisas aí que se ela ajudar já vai te dar um alívio, né, Fê? Isso é importante, né? Importante saber desde pequeno.
E o maridão, ajuda? Ele é... Eu acho que ele é bem mais treinado que eu, de casa. Ele é o mais velho. E aí, às vezes, tem coisa que eu não sei e ele sabe. Ai, que legal. Parabéns pro maridão da Fernanda aí, hein? Eu faço mesmo, limpeza, faço almoço, tudo. É parte de pintura, tudo, tubulação, elétrica. O que aparecer eu faço. Alguma coisa não, né? De repente aparece alguma coisa que a gente não sabe. Mas procuro fazer tudo. E faço de manhã, levanto, faço café, a mulher toma, preparo tudo, vamos no supermercado fazer compra. Doméstico faço bastante. Parabéns, é isso mesmo. Também tem que fazer porque a casa também é sua, né? Não faço mesmo, né? Não tem nada a ver. A gente divide a tarefa. Tudo também. O que eu não gosto de limpar é fogão. Meu marido também não gosta. Limpar banheiro também, né? Banheiro também não gosta de limpar, não. Só o resto tudo. Uma cama. Trabalhar na cozinha lá nos alimentos. Limpar a louça. Limpar a casa, passar pano, varrer. Mas o que você falou que não gosta de limpar o fogão, não gosta ou não sabe? Não gosto. Porque a dona, né? A dona sempre gosta do jeito dela, né? Tem um jeitinho certinho de limpar o fogão, né? Sim, com certeza. O importante é a divisão, gente. O marido ajudar a esposa, porque os dois trabalham, isso faz uma diferença enorme, né? Porque jogar tudo nas costas da mulher é difícil, fica difícil. Sim, a gente tem uma divisão bem organizada em casa, sabe? Porque ele entende que não é só ajuda, é que a casa também é dele, que ele também tem que fazer e participar. Com certeza, essa palavra ajuda é até mal utilizada, né? Que a pessoa também mora ali e ela é mais que obrigação, né? Assim como é da mulher, também do homem. Exatamente, não é só minha obrigação, porque é uma coisa compartilhada, a casa é de nós dois, então as obrigações também, né, são compartilhadas. Minha gente, os joseenses estão sabendo fazer de tudo, hein? Olha, eu confesso que eu não tô nesse time. Tudo que tem a ver ali com arrumar alguma coisa de casa, seja a parte elétrica, alguma coisa que entupiu, ou limpar um aspirador na parte de dentro, essas coisas assim, ó. Eu confesso que eu tô precisando melhorar, que lá em casa tudo quem faz dessas partes, essas coisinhas mais complexas é meu marido. E vocês aí no estúdio, o que vocês não sabem fazer? Respondem pra mim. Tchau! Valeu, Sara. E tá tudo certo não saber fazer tudo também, né? Deixar pro marido fazer uns negócios elétricos e tal, tá tudo certo também. É bom saber Eu também. tenho uma amiga que ela sabe tudo, ao ponto de ela ter comprado uma fechadura eletrônica para a porta, digital, melhor dizendo. Sei. Ela montou. Mas ela dizia, eu não quero que ninguém saiba, não quero que homem nenhum saiba, porque quando eu casar, ele que vai ter que fazer tudo isso. Tá certo. Certíssima. Eu, ao contrário da Mina, eu acho que não tá certo não saber, não. Saber. Ela sabe tudo, né? Tudo. É incrível. Porque assim, quanto menos você sabe, mais fácil você é de ser enganado. Se você não manja nada de elétrica, também. Você vai receber um orçamento ali, ó. E aí você não sabe nada. Aí você que é a mulher que não sabe nada disso aí vai receber um profissional em casa lá quando o olho. Que isso? Ele vai deixar. E acontece muito, né? Só o fato de ser mulher já pesa. Por exemplo, se eu levar o carro no mecânico, é um orçamento. Claro, tem mecânico e mecânico, mas de modo geral é um tipo de orçamento. Se for um homem que leve, que demonstre entender do carro, é diferente. Tudo. É diferente. Isso é comprovado. E não é questão de mulher ou homem, é o quanto você entende do assunto. E hoje... Mas pressupõe-se que a mulher não sabe. Exatamente. Algumas partes mais mecânicas, ou enfim. Eu não sei. Mas hoje eu acho que é assim, só não aprende quem não quer. Porque a internet, por exemplo, o chat, né? Teve gente que falou ali da internet, do chat, por exemplo. Eu olhei lá, não sei, jogo no chat. Então tem essa facilidade. Eu cresci, não tinha tanto YouTube e tal, até um período ali da minha infância. Óbvio. Não sei se tinha nem internet, né? Mas enfim, aí depois, quando comecei a ver YouTube, não sei o quê, cara, aí pronto, já abriu ainda mais as fronteiras ali para eu poder descobrir o que eu não sei, vou lá, caço, fuço daqui e dali. E a Helene às vezes fica impressionada. Amor, tô impressionada, como você conseguiu arrumar isso daí? Como você conseguiu fazer não sei o quê? Aí você fica se sentindo herói. Eu sou herói, né? Amor,
Isso aí foi fácil. É só fazer isso aqui, não sei o quê. Mas deu trabalho pra procurar no YouTube. Aí eu sou focado nisso aí. Eu ensino minhas filhas a fazerem tudo. Tem que fazer. A gente tem uma herança maldita, que é importante a gente dizer. Porque a gente herdou mesmo, que acha que o mundo mudou, mas não mudou nesse lado do mundo que nasceu como colônia. De que todas as coisas são divididas por tipo de ser humano. Então é uma desgraça que vem do mundo antigo, que assim, primeiro se classificou que tipo de ser humano é, para depois classificar qual é o lugar que ele ocupa no mundo. Então o quintal é masculino, a cozinha é feminina, e aí foi-se, e parece dar a impressão de que a gente vive em outro mundo. Mas as raízes são tão profundas que do nada, de repente, você vê que a árvore está dando outras folhas. Mas será que às vezes não é uma preocupação a menos, por exemplo, né? Essa parte elétrica, até vamos saber com a Virgínia depois, essa parte elétrica, por exemplo, marido e mulher. A Virgínia vai falar de parte elétrica? Não, dessa sobrecarga mental, vai talvez. Falar da parte elétrica do cérebro. Porque assim, por exemplo, a Eliane não entende muito da parte elétrica ou alguma coisa de, sei lá, instalar uma tomada, mas ela sabe que eu sei. E se eu não estou em casa poder montar, eu já explico, ó, se for alguém for fazer isso, ela já vai ficar sabendo o que é. Ou ela me liga, não, ó, isso daqui não está certo, tá, mas eu sempre vou fazer, né? Mas não sei, talvez dividir, saber... Parceria, né? É. Parceria. Também vale. É isso que a gente vai pensando. Eu só queria fazer menção de uma coisa também. Nessas divisões, nessa busca por partilhar e compartilhar as questões de casa, você viu que em algum momento apareceu ali na fala da Sara com alguém que ela entrevistou sobre como assim ajudar, homem ajudar em casa. Não, mora ali, não tem essa história de ajudar. Mas nós mulheres, quando trabalhamos fora, nós dizemos que o nosso salário é para ajudar, né? Mas a gente também não mora ali, a gente também não devia compartilhar na mesma medida. A gente tem umas coisinhas para conversar, né? Não sei não, quando interessa pra gente. Bem-vinda, Virgínia. Muito obrigada. Tudo bem com você, meu amor? Tô bem-vinda. Vamos ficar juntinha aqui ainda um pouquinho, porque daqui a pouquinho você se junta a nós ali na sala, mas conta pra gente, ó. Há situações em que um da casa fica sobrecarregado. De modo geral, mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, têm filhos, enfim, toda essa dinâmica já bastante conhecida. Como é que a gente identifica uma sobrecarga mental? Porque pode se confundir como é assim mesmo. Vamos sentar aqui. Certo, deixa eu arrumar aqui a sala para receber minha convidada. Sente aqui, meu amor. Dá licença. Daleide, essa questão dessa sobrecarga, né, que acontece é um excesso mesmo de esforço psicológico que está envolvido em antecipar, planejar, organizar, tudo que talvez a gente não faça fisicamente, mas existe um esforço mental ali. Então, por exemplo, geralmente essa mãe ou essa esposa, dentro dessa casa, ela está ali pensando o que eu vou fazer para o almoço amanhã, o uniforme do meu filho será que está limpo, ele tem consulta médica, contas para pagar. Então, a mente está o tempo inteiro trabalhando, né? O tempo inteiro ela está em movimento ali. E muitas vezes isso não aparece fisicamente, né? Mas aquele esforço, ele está constante. Até mesmo quando estamos descansando, a nossa mente está ali trabalhando. E isso exige demais. E em algum momento esse corpo vai se ressentir, porque toda essa energia gasta mentalmente, num dado momento vai surgir como exaustão, vai surgir como um estresse que explode em função de que você está sempre em atividade, de alguma forma. Com certeza. Primeiro, a mente, né, que ela fica extremamente sobrecarregada, ela adoece primeiro, né? E muitas vezes esse adoecimento, ele não acaba não se mostrando tanto, né? Então ele acaba sendo de uma forma invisível, porque às vezes até a pessoa, né, no caso geralmente são as mães, porque querendo ou não, culturalmente, ainda dizem que toda essa responsabilidade dessa administração toda da casa é da mãe, é da esposa, né? Então, só que tudo isso dá muito trabalho. E eles geram adoecimento. Primeiramente, essa pessoa ela nem se dá conta disso, ela começa a se tornar mais irritada, mais cansada, só que ela nem se dá conta que é uma sobrecarga.
e depois, posteriormente, acaba vindo também as doenças físicas, orgânicas acompanhadas. Mas porque esse adoecimento ele já veio de um tempo, né? E muitas vezes essa pessoa nem se dá conta, né? Pois é, isso é o que dá a gente assumir tudo para si, todas as cargas, todas as demandas, muitas vezes protegendo outros. Tem mães que protegem os filhos. Não, pobrezinho, só estuda, coitadinho, tá cansadinho, foi pra escolinha, ai, te dei nem da mamãe. Mas aí sobra pra você. Aí tem o marido que trabalha noutra dinâmica e você, mas sobra pra você. No final das contas, tá você gritando por aí pelos cantos da casa, tudo eu nessa casa, tudo eu. Precisa dar um basta. Sabe que aqui na revista Entre Família tem uma lição em especial sobre as tarefas domésticas, como organizar, como planejar, como trazer isso para a família trabalhar junto. Então, eu digo a você que vai ser bom negócio se você entrar em contato agora com a gente e pedir a sua revista Entre Família. É um dos melhores cursos que nós oferecemos aqui, porque ele é muito completo. Ele vai envolver as relações conjugais, as relações entre pais e filhos, as relações em relação à nossa saúde mental, a vida doméstica, as atividades como estas que nós estamos citando por aqui, sobre finanças, sobre sexualidade. Esse é um dos cursos mais completos que nós temos para te oferecer, porque ele abarca uma série de temas. Para você receber o seu, é pelo telefone que você vai falar com a gente agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. É isso o número? Isso, 12 21 27 31 21. Não precisa pagar nada para você receber estas 18 lições na sua casa. Vai chegar pelo correio, Entre Família. E ainda tem temas assim, ó, o amor acabou? E agora? Tá passando por essa dificuldade aí no seu casamento? 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos. Excelente. Emoções venenosas, como lidar com sentimentos destrutivos e autodestrutivos também. 0 operadora 12 21 27 31 21. Passando do lugar de sobrecarga, tomar uma decisão. Como é que eu organizo? Como é que eu ponho as coisas em ordem se eu acostumei a todo mundo esperar por mim? Porque aí vai precisar um trabalho interno, né? Exato. Aí, Darleide, é que entra esse processo de autoconhecimento dessa pessoa que está sobrecarregada. Muitas vezes chegam num consultório lá para mim e fala: Virgínia, eu tô tão cansada que... Olha, hoje eu trabalhei desde a hora que eu acordei, o tempo que eu tenho para parar é aqui. Essa é uma hora que eu estou aqui com você. E aí, quando você escuta essa demanda, aí é aquele momento de fazer essa autorreflexão. Mas por que você está tão cansada? É como você acabou de dizer agora. Essa mãe, ela precisa aprender a delegar, né, atividades para outros membros da família. Mas é o que você disse, às vezes, ele está estudando, o marido chegou do trabalho, eu não trabalho fora, só trabalho em casa, então eu me sinto responsável por tudo isso. Mas não, essa administração toda de uma casa, do dia a dia de uma família, ela é extremamente exaustiva, né? Então a gente precisa aprender a delegar. Então o primeiro passo é essa pessoa se conscientizar que ela está sobrecarregada. E depois dessa conscientização, começar a dar passos para modificar esse comportamento, né? De começar a delegar, né, algumas atividades aí para outros membros da família. Muito bem. Muito bem. A gente precisa conversar sobre isso, vai continuar conversando sobre isso. A Virgínia vai continuar falando conosco ainda sobre esse assunto e você continuará conosco. Então, daqui a pouquinho a gente já volta, depois do intervalo. E é isso, bom demais estar com você nessa tarde de sexta-feira em mais um programa Entre Família. Que bom, viu, ter você juntinho com a gente. E bora lá continuar a falar sobre esse assunto tão importante que precisa ser discutido não só nas férias, mas ao longo de todo o ano. A organização compartilhada. Sempre ensinar os filhos a compartilhar as atividades aí também dentro de casa. Especialmente agora nesse período de férias chegando, muitas crianças, adolescentes, enfim, mais em casa e aí descansa. Não, estou de férias. E aí não querem ajudar muito na rotina do dia a dia porque está de férias. Estudei um ano inteiro, agora é hora de descansar. Será que é assim? Ou trabalhei o ano todo, agora é hora de descansar. Se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada em casa e pronto. Não tem almoço, não tem roupa lavada, não tem nada. Já pensou? Mas vamos compartilhando isso daí, não é mesmo? De volta por aqui no seu Entre Família. Darleide estava ali conversando no bloco anterior com a Virgínia
E eu convido vocês, meninas, a vir para cá, mais pertinho da gente, pra gente continuar esse bate-papo aqui também, né? Muito bom Tudo nos bem. juntarmos por aqui outra vez. Olá, Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom recebê-la, Virgínia. Prazer é todo meu. E a gente continuando a conversar sobre esse assunto, a gente fala já da sobrecarga. Tem alguma coisa que individualmente a gente acaba se apoiando na sobrecarga? Qual é a minha participação? Como eu colaborei com a sobrecarga. Como eu colaborei com a sobrecarga. Uhum. Eu digo isso pensando no seguinte: se eu entendo que aquele é meu espaço e toda a importância que eu tenho no contexto depende daquilo que eu faço, eu vou resistir que alguém faça isso, porque daí eu não me acho mais. Exato. Isso é muito. Então, por exemplo, estou lá, minha esposa está consertando o chuveiro. Uma coisa é o chuveiro que não está funcionando. Outra coisa é eu ser o que eu sou, porque conserto o chuveiro. Não vai consertar o chuveiro. O famoso ganho, né, Virgínia? O que eu ganho com isso aqui, mesmo que depois eu lamente, para todos ouvirem, eu faço tudo, mas você tem um ganho aí. É o xixi no poste. Essa sobrecarga, né, ela é muito monopolizada por alguém. Até mesmo porque tem aquela questão do perfeccionismo, né? Só eu sei lavar a louça desse jeitinho. Só eu sei arrumar a cama do jeitinho que eu organizo. Então, essa dificuldade também de delegar e a gente saber que não vai ser do jeitinho que a gente gosta e da forma que estamos fazendo, isso é um dos grandes empecilhos, né? Então, então deixa eu fazer porque eu sei que vai ficar perfeito. E aí começa, daqui a pouco começou a arrumar a cama, tá lavando a louça, já tá lavando o banheiro, daqui a pouco faz tudo, né? Então, essa questão mesmo de querer abraçar tudo, né? Isso acaba, os outros membros da família começam a se acomodar, né? Então, eu sei que se eu não fizer, o outro vai fazer por mim, né? Então, é importante aprender a entender que o delegar é aceitar, né? Você pode orientar, falar como gostaria que fizesse, mas não sairá da forma que você deseja. E se a gente pensar do ponto de vista da educação, da formação dos filhos e, portanto, da construção dessa família, essa atitude vai impedir que os seus filhos saibam fazer. Com suas características, individualmente, eles terão modos de fazer que pode ser diferente do seu. Mas é muito comum que os filhos aprendam a serem organizados quando os pais são organizados, de modo geral. Então, presta atenção nisso, de que assim, há uma formação, uma educação que está envolvido para além da casa arrumada. Nós estamos ensinando filhos a arrumarem o seu quarto porque a gente quer que no escritório, na vida pessoal, nas escolhas e nas decisões, eles saibam o lugar de cada coisa. Eles saibam como se organizar na vida. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Se não é do meu jeito, então não faz. E existe algo muito importante do que é a imperfeição no processo de educação e desenvolvimento. Então eu vou pedir para minha filha lavar a louça, mas eu não estou pedindo para ela só lavar a louça porque a louça precisa ser lavada se eu pedir isso para ela quando ela tinha 7 anos. Eu quero ensiná-la. Então eu tenho que presumir que a louça perfeitamente lavada de quem tem 7 anos vai vir com um monte de pedacinho de cebola. Exatamente. Por quê? Porque a perfeição no processo educacional tem outros parâmetros. E aí, se eu quero que seja perfeito sempre, eu joguei fora algo muito mais importante, que é o processo educacional. Então, jovem erra. Criança erra, mas o que é erro para você não é a mesma coisa para ele, né? Aí quando você tem um adolescente em casa, ele já sabe, mas ele já sabe porque ele fez isso mal feito várias vezes. Por isso que ele tá lá. E é interessante isso porque sempre que a gente pedia para o Samuel arrumar o quarto dele, no começo, quando ele era menorzinho, ele arrumava de um jeito, dobrava a coberta daquele jeito, né, de criança, ficava meio embolado em cima da cama. O Aleixo dobrou naquela dinâmica, É verdade, daquele jeitinho. Um tempinho atrás, Perfeito. aqui, ó, pronto. Ele deixar uma nota aqui. Lençol com elástico é feito para não ser dobrado. É uma questão lógica. Questão lógica. Eu obedeço a lógica. Esse do elástico. O elástico é que dobra. Agora, aí o que aconteceu? Foi passando o tempo e tal. E até que um dia eu falei, filho, você arrumou o quarto? Ele, arrumei e tal. E a coberta estava daquele jeito, embolada. Aí sentei e conversei com ele. Falou, quando você era menorzinho, isso daqui que você estava fazendo era aceitável. Agora você está maior e a gente
a gente, não que exige, a gente entende que você consegue fazer melhor do que o que você fazia. Olha aqui, tá bem esticado esse lençol na tua cama? Aí já começava, né? Ai, não tá. Né? Aquela coisa de pré-adolescente. Então, vamos lá, vem cá. Aí ia com ele, assim e tal, a coberta dobrada também. Então, ele foi entendendo que a partir do momento que ele vai crescendo, a gente conversou mais sobre isso com ele, que a partir do momento que ele vai crescendo, ele é para ir desenvolvendo e mudando a forma com que ele vai arrumando. Várias vezes ele varreu a casa ou passou aspirador e a gente depois, quando ele não estava vendo, teve que refazer aquele serviço todo, mas ele estava aprendendo. Então, são fases que a gente, bem o que o pastor falou, vai estar sujo, a gente vai ter que refazer e assim vai, mas chega uma hora que vai ter que estar melhor do que era antes. Refazer junto. Né, para ir adiante no processo do aprendizado. Ensinando um pouco não mais é somente, o seu interesse não era só o lençol bem esticadinho na cama, o seu interesse era fazê-lo refletir, fazê-lo pensar sobre em que momento ele está na vida, que ele já não é mais uma criancinha de 7 anos. Então, para além das atividades feitas, tem o vínculo, o aprendizado na relação pais e filhos. Agora, nós estamos pensando aqui numa família que dá para dividir com outros mas sabemos que há famílias que são monoparentais. Elas, de fato, numa família monoparental, tem uma mãe e um filho, por exemplo. Eu acompanho muito de perto, desde sempre, uma mãe e um bebê. O seu marido morreu quando ela estava com 9 meses de grávida. Eu não posso esperar que aquela moça tenha a mesma, vamos dizer assim, esperar dela alguma outra competência que ela não dê conta, porque ela está sozinha. Mas ainda assim, ela promove o aprendizado com seu filho, que hoje está com 4 anos de idade. Ela faz esse movimento, mas ela fica sobrecarregada. Ela é sozinha. Rede de apoio mínimo. E se você pergunta, há pessoas que você possa pedir ajuda? Às vezes tem, às vezes não tem. Porque cada um está envolvido com o seu próprio... O problema é matemática. Não dá para... E realmente adoecem relações, né? Então, quando não existe essa distribuição, essa colaboração dentro de casa, por exemplo, dentro de um casamento, a comunicação ela começa a virar cobrança. E existe a questão da injustiça, poxa, eu faço tudo sozinha. A comunicação do casal, ele se distancia, deixando menos tempo para afeto e para cordialidade um com o outro. Com as crianças, os pais sobrecarregados, eles ficam impacientes, eles ficam irritados, então tudo respondem com gritos, com punições severas. A tolerância também fica reduzida. Então, até aquelas brincadeiras das crianças, né, que é natural a criança tirar os brinquedos do lugar, mas vamos lá, vamos agora organizar. Então, tudo aquilo ali já gera, né, um estresse muito grande. E aí, esses pais ficam como? Eles ficam presentes fisicamente ali, mas eles não estão ali de fato com afeto e com presença, né? Então, e isso acaba atrapalhando toda essa questão da parte da dinâmica da casa, né? E afeto e presença é a coisa mais cara. Eu lembro de um programa que tinha troca de família. Rede aberta. Troca de família. Quantas vezes eu assistia famílias que a casa era uma confusão, as coisas, mas eles tomavam café da manhã junto, não importava se a louça estava limpa. Iam para uma casa em que tudo era regrado, tudo no lugar, tudo perfeitamente, mas eles eram frios. A empresa. Exato, eram frios. Então lembre-se, a gente está pontuando isso desde antes, não é para além da cama esticadinha, o lençol esticado, é para além da cama da louça lavada. O que a gente está pensando é comunidade, troca, interação, organização em outros níveis também, porque há muitas famílias que são, entre aspas, desleixadas do ponto de vista da organização, perfeição, limpeza, mas elas são muito afetuosas, enquanto tudo está no lugar. Põe o brinquedo, ela não dorme se não tiver todos os pratos limpinhos. Mas ela é fria, ela é seco, aquele pai é seco, aquela mãe é distante. Então isso é muito adoecedor. Mas é muito bom quando Josemara Maia aparece por aqui com mais info. Bem-vinda! Gostei, gente. Sempre muito bom estar aqui também, viu? Uma boa tarde pra vocês, boa tarde pra vocês de casa também. Todo mundo animado, porque é sexta-feira, não é? Fez até um penteado diferente, você viu? Mesmo? Já caprichando de final de semana, diz que vai viajar, passear com o Sérgio. Hoje eu também tô aqui meio de espanhola com um coque, ela de cachinho, tudo pra celebrar uma sexta-feira. E sexta-feira também é dia de faxina.
de faxina. Cabelo então, preso já ajuda. Você tá de madame. Não pode. Tá de madame. Que tem que limpar a casa, ó. Sérgio tá de cabelo preso agora. Cabelo preso, o avental e... O Sérgio. O Sérgio, cheirando alho. É o mínimo E aquele que eu espanador espero, no bolso aqui, né? Eu chego em casa e faço assim ainda. Passa o dedinho no móvel. Tá sujo aqui, hein, Sérgio? Coitado, né? Quem vê pensa que é desse jeito. Mas, gente, prometemos pra vocês que teria agora um momentinho de entrevista com a delegada Sheila. Mas, infelizmente, ela precisou entrar no plenário para uma votação de pautas urgentes. Mas fique tranquilo, porque eu separei algumas dicas aqui a respeito da segurança nesse período de férias. Como evitar assaltos. Mas antes, roda a vinheta. Datas comemorativas e férias chegando e com elas muita gente pega a estrada, viaja para outras cidades ou muda completamente a rotina do dia a dia. Casas ficam mais tempo vazias, o movimento nas ruas muda e locais turísticos ficam mais cheios. E é justamente nesse período que a atenção com a segurança precisa ser redobrada. Com algumas atitudes simples, é possível reduzir os riscos e aproveitar esse período com mais tranquilidade. Por isso, separei algumas dicas para você. Para quem vai pegar a estrada, seja de carro, ônibus ou avião, planeje o trajeto com antecedência e evite deslocamento em horários de menor segurança. Vai viajar meia-noite? Saiba muito bem por onde você está passando, né? Imagina, vai pegar uma via que é perigosa? Melhor ter cautela, viu? Inclusive, eu peguei em uma cidade uma via que eu não sabia, mas estava dia e, olha, gente, 3 tentativas de assalto. Puxa. Mas 3 tentativas de teste no coração para ver se é bom também, né? Uau. Graças a Deus que meu marido estava no volante, deu tudo certo. Eu acho que eu ia travar, porque eu fiquei muito nervosa e deu tudo certo. Então é bom conhecer o local que você vai passar, tá bom? Mantenha documentos, cartões e celular sempre aqui junto ao corpo, de preferência em bolsas discretas. Não sai com aquela bolsa que é aberta, sem zíper, que é fácil colocar a mão e tirar, tá bom? Fique esperto nisso. Evite expor objetos de valor também, como eletrônicos. Tá na rua, ai, gostei desse ponto aqui, ó, lindo, dessa árvore, dessa plantinha. Deixa eu tirar uma fotinho, ó, pum, pegou o celular e foi. Então fica de olho bem aberto, tá? No carro, revise pneus, freios, combustível e itens obrigatórios antes de viajar, para evitar ficar parado na rodovia. Em ônibus e aeroportos, fique também atento a mochilas e malas, principalmente locais cheios. O que acontece? Tá fácil aqui, o zíper abriu, pegou uma carteira, pegou um celular, fácil. Quando você chega em casa, se depara e vê que não está mais ali aquele item. Então é bom ficar esperto. Use também aplicativos oficiais de transporte e evite aceitar a ajuda de desconhecidos. Talvez a pessoa chega lá para você, vamos em tal lugar que vai ser mais fácil para você conhecer um ponto turístico e tudo mais. Aí te leva para uma enrascada. Fica de olho também. Compartilhe o seu itinerário com alguém de confiança para poder te acompanhar mesmo à distância, tá bom? Muita gente faz isso, principalmente quando pega um Uber, né? A mulher usa muito essa forma de se proteger também. Então, estou indo até tal lugar. Eu já mando pro Sérgio. Sérgio, me acompanha aqui para ver se vai dar tudo certo. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo à noite, eu não gosto de sair. Mas se eu sou obrigada a sair, tem algum evento, alguma coisa assim, já falo, ó, se você não vai comigo, me acompanha mesmo à distância, para ficar ali cuidando. E claro, não podemos deixar de falar das casas que ficam vazias nesse período também. Por isso, evite divulgar nas redes sociais que não vai ter ninguém na sua casa. Tô saindo agora, viu? Não fica ninguém em casa. Hashtag felicidade, hashtag férias. E aí pronto, se tem alguém ali mal intencionado, fica sabendo que você não vai estar em casa. Peça para alguém de confiança também recolher correspondências e observar o movimento da residência. Até quando tem esse acúmulo de correspondências, acontece que a pessoa mal intencionada passa ali e vê, não tem ninguém em casa, não estão tirando, não tem ninguém em casa. Então é bom ter alguém ali para dar aquele suporte. Deixe também luzes programadas ou um sinal de rotina, com uma TV ligada em horário específico, o que auxilia quando você vai sair de casa à noite, né? Deixa a TV ligada lá e finge que tem alguém dentro de casa.
tranque também bem as portas, janelas e portões. E teste fechaduras antes de sair, tá bom? Não deixe isso para a última hora. No Paraná, a casa da minha avó é de madeira. Então, na janela, além dela fechar, ela coloca uma madeirinha. Eu não sei explicar como ela coloca, mas não tem como abrir. Isso que é atrás segurança. ali, aquela janelinha que abre e fecha assim, aí coloca uma madeirinha aqui, outra ali para não abrir, né? Só por dentro. Só por dentro. Isso é boa. Fácil, prático. Não colocou grade, mas colocou a madeirinha que já resolveu. Porque você tem que seguir a lógica do ladrão. O ladrão não quer dificultar a vida dele. Então, entre uma ação difícil e uma fácil, ele não vai optar se você dificultou. Exatamente. É bom ficar esperto. Pega as dicas aqui, viu? E se vai deixar cachorro para cuidar da casa, não esquece de deixar alguém para poder cuidar do cachorro também, né? Colocar comidinha para ele e tal. Isso aí. Até falando a respeito do que o pastor comentou, se possível, use também câmeras, alarmes e sensores de segurança. Avise um vizinho de confiança sobre sua ausência para ficar de olho também a qualquer movimento. Passa o seu WhatsApp e fala assim, qualquer coisa estranha me avisa. Tá bom? Sempre bom ficar esperto. Agora, se perceber uma situação suspeita ou for vítima de assalto, priorize sempre a segurança. Não reaja e evite confrontos. Afaste-se do local assim que for seguro e procure ajuda. Acione a polícia também imediatamente pelo telefone 190. Registre um boletim de ocorrência e, em caso de perda de documentos, cartões ou celular, bloqueie tudo o quanto antes. Bom, gente, aproveitar as férias é importante, mas a segurança precisa fazer parte do planejamento também. Inclusive, essa questão de viagem, muitas vezes, muito tempo com o carro, viajando no ônibus também, para em um posto de combustível, um restaurante, para poder ir no banheiro, comer alguma coisa, e aí tá com a bolsa, tá com a carteira e acaba deixando em algum lugar pronto. Isso é perigoso. A minha avó, vou contar uma história para você ficar esperto, tá? A minha avó levou a minha priminha, tinha 7 anos mais ou menos, pra ir lá no banheiro. E aí minha avó falou assim, então Mayra, você... Ó, já revelei o nome da minha prima. Ih. Não, nem ouvimos. E aí nisso falou assim, ó, você fica com a bolsa da avó e a avó vai no banheiro. Na época, minha avó até hoje não tem cartão de crédito, ela levava o dinheiro da viagem, era uma viagem de 9 horas. E era o valor do combustível pra ir e voltar, tudo valor em espécie. Mas tu fica aqui, não sai, fica na porta, segurando a porta pra avó. Tá bom. E aí minha avó entrou, a minha prima sentiu no coração que era o momento dela ir lá pro carro e deixou a bolsa na pia do banheiro. Aí a ocasião fez o ladrão. Fez. Exatamente. Quando minha avó saiu, só tinha bolsa, não tinha mais nada dentro. Vida. Então tem que ficar esperto, viu, gente? Não dá pra bobear. Bom, gente, é essas informações que são muito necessárias e que muitas vezes passam despercebidas, viu? A gente deixa para anotar depois que acontece. Então, fique atento, fique esperto e até o próximo Mais Info, gente. Um beijão para vocês e um ótimo programa. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Jô. Obrigado. Sabe o que eu estava pensando que também é um perigo, mas que muitos de nós faz muitas vezes? A gente tem muita ansiedade de ver sem novas mensagens e acessar o celular, essa loucura. E às vezes eu já me peguei fazendo isso. Saio de um determinado lugar, do shopping, da loja, daqui da Novo Tempo, mas que dentro estou resguardada. E aí eu entro no carro e vou verificar o celular. Eu fico parada. A depender do lugar onde você está parado, desatento, se alguém te aborda. É verdade. Então já há casos, inclusive há alguns meses, que uma moça foi morta depois que saiu do culto na igreja. Ela entra no carro e ela fica ali um tempo verificando mensagens no celular. Foi abordada por bandidos, ela não conseguiu sair a tempo e foi morta. Ou seja, há também que a gente ser mais cuidadoso a depender do lugar onde nós estamos e como nós facilitamos a vida dos bandidos. Diretora, para onde nós vamos agora? Para o intervalo. Ela já falou zilhões de vezes. Nós vamos e voltamos bem rapidinho com você por aqui no Entre Família. Até já. Pois é, chegou final do ano. E aí, final do ano é momento de reflexão, momento de pensar, momento de rever algumas situações, momento de, às vezes, aquela confusão na cabeça. E agora? Tem isso, tem aquilo. Dá uma olhadinha na capa dessa revista aqui, que eu tenho em minhas mãos. A revista Entre Família. E o que a gente pode perceber aqui,
Adolescente com fone no ouvido, só olhando o celular e tem uma mãozinha ali dizendo, ó, proibido para menores de 18 anos. Tem um bebezinho no colo da mãe chorando. Uma mãe olhando no celular, o pai preocupado com as contas. Enfim, muitas situações que acontecem aí, quem sabe, no seu dia a dia. E você quer saber como lidar com tudo isso. Com as contas, os boletos, isso, aquilo, né? Talvez está meio enrolado. Não, Abinal, tá tudo certo aqui. Mas estou com um filho adolescente ou pré-adolescente que está numa fase, eu preciso conversar alguns assuntos, mas não sei. Ou quem sabe, né? Você que está enfrentando algumas crises no seu relacionamento. Talvez o amor esfriou, acho que acabou, não tem mais o que fazer. Ou quem sabe, você que ainda não casou, mas quer saber como é nessa situação aí do casamento, além daquilo que você vê, mas estudar, entender, opa, estou preparado já para entrar para um casamento, ou não, preciso me preparar um pouquinho mais. Enfim, é uma revista que aborda vários temas, vários assuntos para todas as idades. Então, é essencial que você tenha esse material aí na sua casa. E o melhor de tudo é que você pode entrar em contato com a gente agora e pedir para receber gratuitamente. Olha que coisa boa, hein? Começar o ano já recebendo presente aí da Novo Tempo, já pensou? Olha que legal, você pede agora, comecinho do ano já está chegando aí na sua casa esse material, revista Entre Família. Que tal, hein? Entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece aí na sua tela. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Agora, se você prefere o WhatsApp, Abinal, eu nem tenho telefone de linha mais, só uso o WhatsApp no meu telefone. Pode ser também. Manda um WhatsApp aí pra gente que a nossa Escola Bíblica já vai te atender também, tá bom? 12 8244 4449. Marcou? Tá aparecendo aqui na tela também, tá? 129-8244-4449. E é só dizer, eu quero a revista Entre Família. Acompanhe lá no programa mesmo, no Entre Família. E pronto, o pessoal já vai te atender carinhosamente, pegar ali os seus dados para enviar esse material gratuitamente para você. Gostou? Então entre em contato com a gente agora. Pelo telefone, ligando pra gente, ou mesmo através do WhatsApp, você pode pedir e já receber na sua casa. Peça agora, tá? Deixa para depois não, que você pode esquecer no meio da muvuca aí do corre-corre. Combinado? Então tá bom, hein? Vamos agora para o momentinho de desenhar para entender. Que é o famoso na prática. E tem aqui papai, mamãe, o Enzo e a Alice. Virgínia, Aleixo, Abinal, vamos combinar por aqui uma coisa já. Aqui tem, ó. Faltou a Valentina também. Faltou a Valentina, o Enzo, Valentina. Verdade. Vai na academia 3 da tarde, você acha todo mundo. Todos os Enzos. Da Enzolândia. É verdade. Eu comentava e tem uma academia agora que até abriu para... Não sei se você viu as propagandas aí, uma academia. Não, para todos os adolescentes, tá de graça durante as férias. É mesmo? Para todos os adolescentes. Aí a gente tava até comentando. Nossa, lesão à vontade. Rapaz, é um perigo, hein? Perigo. Ó, então tá, temos uma familhinha aqui, protótipo de familhinha. O Enzo tá em casa agora. A Enzo tá em casa, exatamente. Eu ouvi outro dia, algo interessante. Vocês têm tempo. Mas assim, você confia no mestre de obras para construir a sua casa, do zero, alicerce e tal, que se chame Enzo, não combina. Enzo pode ser um engenheiro, mas assim, construir a casa, não, moço, desculpa, Enzo eu não contrato. É nome de neném de apartamento, né? É o Beto. É o Zé. É o Zé. Seu Zé, sim, seu Zé faz uma casa direito. Muito bem. Vamos lá, tem aqui algumas atividades e os membros da família. Vamos combinar uma coisa? Mãe, pai e os filhos aqui. Pai pode fazer todas as tarefas, mãe pode fazer todas as tarefas. Não é uma questão de assim, a mamãe faz isso, papai faz aquilo, porque é o quadradinho e assim que funciona. Não, nós vamos falar dos combinados da família. É isso, não é, Virgínia? Vamos começar por aí, os combinados. Uhum. E os combinados, nós podemos até diferenciar com relação à idade, né? Então, nós estamos vendo aí que nós temos a Alice, né, de 5 anos, e temos o Enzo de 10. E essa mãe com toda a sobrecarga ali, que está tudo embaixo dessa mãe, né? Arrumar a casa, lavar o banheiro, preparar a mesa, tirar o lixo, cuidar do pet, lavar a louça e guardar os brinquedos. Então, essa mãe, ela está extremamente sobrecarregada. Então, vamos lá dividir essas tarefas para que essa mãe se sinta mais leve, para até mesmo ela poder fazer outras coisas para ela também, porque é justo, né? Funciona legal se ela simplesmente
virou a chave e ela diz assim, olha aqui, a partir de hoje você vai fazer isso, Enzo, você vai fazer isso, essa é a sua tarefa, tirar o lixo, a Alice vai, sei lá, arrumar a cama, ela vai decidir sozinha ou funcionaria melhor se ela sentar com todos, se todos sentarem juntos e administrarem a divisão? Como seria melhor? Com certeza seria se houvesse essa conversa. E é o que eu sempre digo, existe a ajuda e a responsabilidade, né? Uma coisa eu pedi para Darleide, você pode, por favor, hoje lavar a louça para mim? É esporádico. Eu estou tranquila, eu vou lavar a louça hoje para você. Mas você entende que não é sua responsabilidade? Amanhã a louça estará lá após o almoço e você vai falar, eu não sou responsável, né? Então, eu não sou a que sou responsável por essa louça. Então, quando nós delegamos essa responsabilidade, eu sei que depois do almoço a louça é da Darleide. Agora, se a Darleide vai lavar essa louça assim que ela terminar de almoçar, ou ela prefere descansar uns 15 minutinhos, daqui a pouco ela vai lá lavar, a gente sabe que essa responsabilidade é dela. Eu vou passar pela cozinha, eu vou voltar, eu sei que a louça é da Darleide. Você que vai ter que se organizar, se tem detergente, se tem os materiais para você utilizar, a responsabilidade é sua, entende? E era bem assim na minha casa, não podia dormir com a louça por lavar no dia seguinte, a não ser que estivesse com febre, olhe lá se dependesse. Mas era minha responsabilidade. E lembrando também que diálogos e diálogos também acompanham a idade. O diálogo, ele é mais múltipla escolha com uma criança de 12, 13, 14 anos, um adolescente. Não dá para você ser assim, ele precisa participar da razão. A Alice já é outro nível de diálogo. Com 4 anos de idade, o que você quer fazer, filhinha? Não, senhora. Porque senão você não consegue delimitar uma pessoa para ela. Isso é muito importante. E isso vai dentro do processo de uma família, né? Também se isso é feito nos primeiros anos, de delimitar, de colocar, de conduzir, na adolescência você vai chamar mais esse adolescente para o diálogo, para ser mais participativo, para ele se sentir parte da construção dessa realidade, agora posta em prática, mas ele também ainda não vai ser autônomo para dizer, eu não quero lavar, não estou afim. Vai de cara feia, mas vai lavar, vai chateado, mas vai lavar, porque está combinado. Por isso que a gente começa isso aqui pelo combinado. Dialogar e transferir a autoridade são coisas diferentes. Mas lava segunda-feira, quarta-feira, aí amanhã a mamãe já lava. Aí no dia seguinte papai lava. Filho, você lava a louça hoje? Puxa, pai, de novo, já lavei segunda-feira. Ué, tu comeu quantas vezes por dia nos últimos dias? Né? Então, e é interessante a gente entender justamente isso, né? Com cara feia e tudo. Sim. Que é o que lá em casa a gente, no começo, né? Filho, faz tal coisa, vai reclamando. E a gente começava a dar sermão, né? Dar sermão. Até que chegou uma hora que, filho, vai fazer tal coisa, que não sei o quê. Não, você vai fazer. Aí vai lá, cara feia e tal, deixa fazer. Mas tá, deixa fazer, tá com cara feia, mas vai fazer. Como é o velho ditado, que tem medo de cara feia. É verdade. Vamos então aqui, por onde a gente vai caminhar nesse combinado? O que acha a gente começar pela mais nova, que seria a Alice? Alice vai fazer o quê? Vai arrumar a cama com 5 anos de idade? Alice poderia guardar os brinquedos. Cadê os brinquedos? Estão lá embaixo. Aqui. Então ela tá naquela fase que gosta de brincar, tira todos os brinquedos. Muito bem, Alice. Pode brincar de blocos de montar, quer brincar de massinha. Mas terminou de brincar, Alice. Você vai guardar os brinquedinhos, coloca no baú, guardar tudo dentro do potinho. Então já delegar isso para Alice. E o garoto Enzo? Ele vai o quê? Lavar banheiro, arrumar a cama? O garoto Enzo poderia tirar o lixo. Às vezes tirar o lixo é pesado, hein, gente? Mas vocês querem? Tudo bem? Estão de acordo? Tudo bem. 10 anos consegue. Consegue? Bem? O lixinho dos banheiros. Não custa nada, Se tem cachorro, gato, recolher ali também, né? Muito bem. Levar para passear. Como é que o pai entra nessa jogada aí da divisão de tarefas? Lavar o banheiro. Lavar o banheiro também. Lavar o banheiro. Cuidar do pet. Cuidar do pet. Cuidar do pet também, verdade. E lá em casa sobra pra quem? É pra tosar, é pra... Porque cuidar do pet exige uma dinâmica gigantesca, inclusive tirar de dentro de casa. É verdade. Vocês que têm pet sabem bem. Eu não tenho pet, eu tenho cachorro. Desculpa, não queria ferir. Não queria machucar. Agora um ponto que a gente pega aqui também, por exemplo, né? Tem essas partes aí que são as obrigações da casa, mas, por exemplo, recompensas. Se der banho no cachorro,
que a gente fez um combinado lá em casa, né? Que até para incentivar ele mais no começo não, lavava, tinha que dar banho, era aquela reclamação, aquela coisa. Aí falei, ó, se fosse levar pet shop, iria gastar X. Agora, se você der banho, vou te pagar X. É um valor bem mais baixo, mas é uma forma de incentivar, ajudar a ter o dinheirinho dele ali também e vai com mais alegria para poder dar banho no cachorro. A gente tem feito isso lá em casa, tem dado certo, que é sempre dar banho nos cachorros e tal. Pena que quando a Eliane cozinha, lava, eu sei que você faz isso também, mas pena que quando ela faz, ela não recebe por isso, né? Recebe. Pena que quando você faz, você paga pra ela? Muito carinho, muito amor, muito... engraçadinho. E eu quando faço as coisas lá também. Filho fazer, mas a mãe ganha um chocolate de vez em quando. É interessante que é um reforçador, né? Então, aí a gente observa que você está trabalhando com reforçadores. Só é importante ficar muito atento para que isso não se torne algo de moeda de troca, né? Então... Mas é só nesse ponto, os outros não. É arrumar quarto, né? Isso é obrigação também. Tipo, lá em casa não tem recompensa para obrigação. Obrigação é obrigação. Não, você vai lavar a louça. Isso, não, essas coisas aí não tem não. Não, esses aí não tem nada não. Você não ganha um castigo. É só o lance do cachorro, porque daí eu falei, ó, né, que a gente você pagaria, né? Teria que pagar no pet shop, não sei o que, aquela coisa toda. Até pra justificar a mesadinha, né? Que daria sem fazer nada, você faz alguma coisa e eu recompenso. Aí pronto, ganha um valorzinho ali, né? Agora, lavar o cantinho dos cachorros, tirar, levar a passear, não, isso aí é obrigação. É obrigação mesmo, né? É isso que a gente tem mantido lá. Muito bem. Preparar a mesa. Faz sentido. Os meninos podem preparar a mesa também, não podem? Que é tão bonitinho. Pode ser o Enzo e a Alice juntos. Correto. É? Ele vai ajudar. Podem se ajudar ali. Lavar o banheiro. Eu tô quase tirando tudo da mãe. Isso, mamãe só arruma a casa, o papai lava o banheiro, o papai lava a louça. Olha, eu vou colocar a louça. Ela tá olhando sério. O Enzo já pode lavar essa louça e já pode incluir a Alice também, ó. E mamãe arruma a cama. E a Alice enxuga. E aí, assim, cadê um giz assim pra eu escrever assim, fazer a unha, o cabelo? O que vocês acharam da distribuição? Só para dizer que assim, há uma série de outras atividades domésticas que não estão aqui, né? Então, assim, de qualquer maneira, essa mãe ainda vai ter muito o que fazer. Você pode tirar tudo daí da mãe. Pode arrumar tudo. Ela vai sobrar 1 milhão de coisas. É verdade. É isso mesmo. Porque é aquilo que eu falei no início, né? Muitas atividades, elas não estão aparecendo fisicamente, né? Então, é o planejar, é organizar, antecipar problemas, né? Tudo isso, a mãe, quando ela mesmo está descansando, ela está processando tudo isso. Quem dera uma casa que gera muita ansiedade, né? Só Por isso que as mulheres geralmente são um pouco mais ansiosas e tal, porque a cabeça está sempre... E a gente ainda está partindo, cooperando internamente com o pressuposto de que primeiramente todas as atividades domésticas são femininas. Exato. A gente dificilmente consegue sair disso. Porque assim, sobrou da mãe, porque naturalizou que seja ela. Mas não é natural que seja ela. Por isso que é bom que o Enzo faça uma porção de coisa para ele compreender isso aí. Até uma frase que a gente tirou de lá de casa é ajudar. Ajuda a lavar a louça, ajuda não sei o quê. Porque não é uma ajuda. É algo que é da obrigação de todos. A gente tem conversado bastante isso lá em casa, porque somos em 3 que convivemos ali, mais as 2 cachorrinhas, né? Mas elas só bagunça. E aí, então, o que a gente pode fazer é em conjunto. A gente sempre traz isso. Nós somos uma família, lógico, mas somos como se fosse um time, um ajudando o outro, cooperando. Para juntos a gente poder descansar mais, para juntos a gente curtir mais, para a gente sentar, assistir um filme, não sei o que, aquela coisa toda. E tem dado certo, ainda mais nessa fase que ele tá maiorzinho e tal. E aquilo, às vezes vai com cara feia, cara é feio e tudo, mas vambora. Nós cooperamos, nós ajudamos uns aos outros, nós compartilhamos, nós construímos juntos. Ai, fica nessa briguinha pela palavra, pelo verbo ajudar. Gente, a gente se ajuda, a gente se faz, a gente se constrói, como bem o Abinal tem dito sobre como funciona a sua família e que, graças a Deus, tem sido uma bênção. Tenhamos isso em mente, cooperadores de Cristo, não é? Como diz a palavra. Então, meus amores, nós já voltamos com vocês, ainda falando sobre a vida no seu Entre Família. Até já. Estamos de volta e você que nos acompanhou aqui nesses últimos programas, você viu que a gente tem um quadro, Marcas da Infância, e que especialmente tratou sobre problemas que podem acontecer. Eles não são problemas leves, lidando com traumas, mas agora a gente chega no momento de fechar com chave de ouro, que é como superar um trauma.
como seguir em frente depois de uma ferida. Então não perca, que está começando agora. Você já deve ter se perguntado: existem curas para os traumas de infância? Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Sandra Barilli e vamos bater um papinho. Nós não podemos falar em cura de forma direta e clara quando estamos falando de psiquismo, mas podemos falar em qualidade de vida, a diminuição dos sintomas e a diminuição significativa do sofrimento psíquico. E você pode estar se perguntando: quando eu sei que eu já estou bem em relação a um trauma que eu vivenciei? Bom, você pode fazer um exercício quando você lembra do seu passado, em algum aspecto que existem traços que te incomodam e você percebe uma afetividade diferenciada, te movendo, causando mal-estar, às vezes medo, nojo, pavor, ou o coração batendo forte, o suor frio, um certo mal-estar, não quero pensar sobre isso. Então, significa que, infelizmente, este trauma ainda está atuando de forma significativa no seu psiquismo. O que a gente alcança em um tratamento é pensar no passado como uma história, como algo de fato que aconteceu, até me apropriando daquele contexto no sentido de saber o que aconteceu. Mas toda essa afetividade, ela desaparece. A gente já conta com tranquilidade, sem medo, sem culpa, sem mal-estar. Então, é isso que acontece. E junto com tudo isso, estes comportamentos autodestrutivos, que a gente chama de sintomas, eles também começam a desaparecer de uma forma muito tranquila, sem que a pessoa sequer perceba. De repente, nossa, eu não estou fazendo mais isso. Sim, porque você já deu conta dessa história. Agora, este trabalho, como é feito em relação ao tratamento de um trauma? Bom, o trauma, vamos rever, é um mal-estar que aquele ser não suporta em função do que o outro proporcionou para ele e como eu reagi na infância em relação a isso que foi imposto. Tem o trauma em si e tem também o abandono naquela situação, porque uma criança protegida, cuidada, ela até pode passar por traumas, mas não de forma tão intensa, significativa, se vendo nesta solidão. Então, um dos grandes trabalhos no resgate desta pessoa é fazer o oposto, é não fazer o que fizeram com ela no passado, no sentido de ouvir, fazer uma escuta, validar o que a pessoa está contando, não julgar, ajudar a compreender todo esse histórico, trazer respostas para reorganizar. Nós vamos chamar tudo isso de elaboração, de uma digestão daquele mal-estar que estava ali parado até então. Muitas pessoas confundem e falam: não, pensar no passado é encontrar culpados. Não necessariamente, é apenas compreender o que se passou. Mas existem culpados? Vamos pensar aqui numa pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual, por exemplo. A princípio, ela pensa que a culpa é dela, mas no processo terapêutico, ela vai entender que a culpa nunca foi dela, foi do abusador. Ok, este abusador, ele tinha a sua estrutura psíquica e nós não sabemos como tudo isso aconteceu e processou.
Então, é muito com o objetivo de compreender. E essa mesma pessoa pode falar, mas a minha mãe não me protegeu do meu tio que fez isso comigo. A minha mãe é a culpada. A princípio, aparentemente sim, porque não houve a proteção. Mas nós também não sabemos da história dessa mãe. O mais importante é nós compreendermos a nossa própria história e não condenar o outro pela história dele. Porque nesse estudo de traumas, nós vamos entender que há sempre um início de tudo. Então, não é procurar culpados, é compreender todos os fatos históricos para, enfim, digerir. Se isso é possível, claro, é possível e libertador. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra Barelli, por esses quadros que nos auxiliaram muito, nos deram muitas informações e, claro, instrumentos para pelo menos compreender, avaliar, buscar ajuda, identificar e a gente se posicionar diante de vidas tão importantes, vidas que importam mesmo e devem importar para a gente e para o reino de Deus. Aqui ficou esse último quadro sobre superação de traumas. Espero que tenha sido de grande benefício para você e acompanhando aqui o Entre Família, você sabe que vira e mexe, tem coisa nova chegando aí e tudo para que a gente cresça, se desenvolva, glorifique a Deus. Tem interação que chegou. Bora, interações é o que a gente gosta, de montão aqui, viu? E a primeira é anônima. Quando morava com meus pais era difícil. Minha mãe foi criada para servir o homem, então meu pai e irmãos não faziam nada. Nem a comida do prato eles colocavam. Acabava sobrando tudo para minha mãe e para mim. E confesso que é difícil romper esse ciclo, pois minha mãe sempre falou que a mulher tem que servir. Hoje, casada, me vejo muitas vezes fazendo tudo sozinha em casa e é exaustivo. Está muito entranhado ainda na cultura. Cultura forte. Essa mãe, né, ela realmente pegou tudo para ela. Vocês observam que acabam repetindo padrões aí, Sim. né? E uma mãe, uma esposa sobrecarregada, ela também vem com histórico de ansiedade, de achar que realmente eu tento dar conta de tudo, mas eu não consigo dar conta disso tudo. Então, muitas vezes pode vir com quadros depressivos, né? Então, essa demanda toda que essa mãe acaba pegando para ela é muito prejudicial. Então, vem aquela questão que ela primeiro precisa modificar, primeiro precisa entender o que está acontecendo com ela para ela modificar comportamentos, né? E nesse padrão a gente vê ali, ó, minha mãe foi criada para servir homem, fez isso, ela também, vendo o exemplo da mãe, tenta mudar algumas coisas, mas não consegue, que acaba seguindo aquele ciclo e se vê exausta, cansada demais. E aqui cabe fundamentalmente um papel externo, porque ela tem que entender quem é ela, como que ela repete ciclos, mas faz parte de ela viver uma nova forma, entender de onde vem esse pensamento. Aí ela desnaturaliza o pensamento, porque de alguma forma a mãe dela, a avó dela, acreditavam que esse status servil da mulher em relação ao homem é natural. E essa é a grande desgraça, quando você acha que é assim mesmo. Quando ela começa a compreender que aquilo foi construído historicamente, que alguém pensou assim e há uma herança histórica, aí começa o processo de desnaturalização. Porque ela precisa ter todos os elementos diante dela para começar a pensar e se repensar no processo. Entendeu? Servir não é errado, nós somos todos aqui para servir. Só que esse ato de serviço é do coração para fora e nunca uma coerção sistêmica, cultural, imposta, política ou mercadológica de lá para cá. Aí você tem uma escravidão de verdade. E ela vai se desconectando, né, pastor, Exatamente. dela mesma, né? Então, ela entra no sofrimento emocional, ela acha que é errado ela ter um momento de lazer, de prazer, porque o tempo inteiro ela tem que estar servindo, né? Ela se culpa muito por isso. É o seu lugar no mundo. Exato. Então ela se vê como o seu lugar no mundo porque alguém impôs isso. Eu acho que ainda tem um risco que a gente precisa estar alerta, porque a gente trocou um modelo colonial por um modelo industrial, que é tão desgraçado quanto, tão ruim quanto. Eu falo desgraçado porque tira toda a graça da família mesmo. Então a ideia de que você é SA e você vai ver aos montes por aí uma porção de sugestões que você tem que organizar a sua casa aos moldes de modelos de gestão de empresa. E isso está completamente errado. Aí você tem um marido que volta para casa e se comporta como chefe.
E aí a gente tem filhos e a gente se comporta com eles como pequenos funcionários. Porque, por exemplo, você tem um idoso dentro de casa, tem um homem dentro de casa, uma mulher dentro de casa, crianças e adolescentes. Se a lógica industrial entra, essa lógica vai ser a lógica da utilidade. E aí a gente despreza o idoso porque ele não tem um desempenho de trabalho, a gente descarta a criança esperando que ele só vá servir quando ele tiver uma idade industrial, que é o que geralmente acontece, criança não pode fazer nada, não existe uma tolerância para além do desempenho, e aí você tem aquela família que a Darlene explicou lá, que está tudo certinho, funcionando como uma fábrica, mas é um mundo das coisas. E tudo que tem valor dentro de casa não são as pessoas. São as coisas. A lógica industrial não serve para a sua família, porque na lógica industrial a gente faz o que o contrato manda. Na família, as coisas são regularizadas pelo benefício, o amor e o serviço pelo outro como núcleo de crescimento mútuo. Então, se eu posso fazer 10 coisas, saudavelmente, e uma pessoa pode fazer só 2, isso não é injusto dentro de uma casa. Quem dá mais, quem entrega mais, quem pode mais, entrega mais, tudo para o serviço da edificação desse núcleo. Houve um tempo, e a gente precisa ter cuidado com o anacronismo sempre, né? Mas há de se reconhecer que houve um tempo em que havia uma certa condição disso ser funcional. De a mulher ficar e cuidar daqui enquanto o homem saía para de lá trazer também o sustento para casa. Havia um modo de funcionar, uma operação que se dava nessa medida. Essa mulher fica e esse homem vai. Sem entrar no juízo do quanto isso também guardava os seus males, a gente vem hoje para um tempo em que o que acontece é que isso mudou. Tanto o homem vai, quanto a mulher vai. Só que quando volta para casa, ela continua nessa dinâmica de dar conta de tudo sozinha e ele continua só com o papel de lá fora. Apesar de que se diz que na geração mais jovem, isso tem mudado bastante. Isso tem vindo com uma compreensão melhor da divisão de tarefas, do compartilhamento. Mas se nós olharmos para um histórico anterior, quando pelo menos as coisas eram melhor encaixadas e se sabia exatamente quem era quem fazia o quê, parece que nós não tínhamos esse estrondo de adoecimento mental, de colapso mental, de dores e aflições com as quais nós lidamos hoje. Então, o que acontece essa mulher? Ela é atarefada em casa, atarefada fora de casa. Servir ao patrão, eu admito que ele me dá um saláriozinho, mas servir em casa, eu não dou conta, porque eu estou exausta, eu estou cansada. Então a gente precisa pensar que se não tem um mal imenso de a gente querer ocupar muitos papéis, e é disso que se trata. Eu quero ocupar todos os papéis, fazer tudo muito bem, fazer tudo muito bom. A gente não dá conta. A gente precisa reorganizar a vida, o pensamento e as relações, porque senão está aí a prova. Nós estamos nos autodestruindo. Não dá conta de gerenciar tudo fora e gerenciar tudo dentro. Ou a gente partilha, ou não tem jeito, gente. Até lá em casa. Sim. E homens também. A gente precisa lembrar que homens também sofrem com a pressão de ele tem que sustentar, ele tem que ser viril, ele tem que ser incrível, ele tem que ser maravilhoso, porque senão ele é um machista e ele é horrível, ele é uma pessoa, um monstro. Então tem questões que são mais profundas do que só organizar a casa. Porque tem algo sustentando a organização da casa anterior a isso. Rapidinho, só trazendo exemplo lá de casa. Minha mãe sempre dona de casa, minha sogra também. E aí a gente casando, a Eliane, quando casou, a Eliane começou a trabalhar, mas ela sentia aquela responsabilidade, a casa é minha responsabilidade. Por mais que eu ajudava aqui e ali, mas ela, dentro dela ficava a casa, é minha responsabilidade, ele já trabalha, por mais que trabalhe fora, era bem essa loucura toda. Até que a gente foi amadurecendo, foi entendendo, não, peraí, a casa é nossa, a gente precisa dividir, porque você trabalha fora, eu trabalho fora, enfim, é aquela situação toda. E com o passar do tempo a gente foi adaptando tudo isso, veio Samuel, foi também somando a esse trabalho em equipe e tem dado tudo certo, graças a Deus, e é isso que deve acontecer, né? Esse entendimento de ambas as partes. Cláudia Santos, ela diz assim, ó, aqui em casa a separação, ou melhor, a operação dezembro já começou. Estamos até lavando as paredes, cada um com uma função, ninguém escapa. Coloco o marido e filhos na labuta também, mas confesso que no dia a dia acabo fazendo quase tudo sozinha. Então pegar como exemplo isso que está rolando agora e jogar para o resto do ano também, né? Todo mundo dividindo as tarefas, né, Virgínia? Pra gente encerrar. Não somente em dezembro, né? Claro que em dezembro agora vem com as festas, com o Natal, né?
Eu acho que até é importante a gente pontuar essa questão do dezembro, que muitas famílias, elas buscam muito o perfeccionismo, né? Ah, porque eu tenho que fazer a ceia perfeita, porque a casa tem que estar impecável para receber a família, os amigos. Mas nós temos que entender que o perfeccionismo, ele não vem acompanhado de uma forma muito boa, porque ele não vem com essa leveza, ele vem sempre com uma cobrança. Ou seja, mantém-se o planejamento e o cuidado. Muito obrigada por sua participação hoje mais uma vez. Deus abençoe. Eu que agradeço vocês, uma honra estar aqui. Obrigado, Virgínia. A gente pode pensar que todas as coisas são simples e dispensáveis, a gente hierarquiza algumas questões, mas se você seguir a lógica da Bíblia, todas as vezes que você está procurando uma perfeição, um padrão, uma forma de agir, você vai ter que operar na maneira e pensar na maneira como Deus existe. E vou repetir para você, estudar, tentar compreender a maneira como Deus existe, responde absolutamente todas as perguntas. Quando perguntaram para Paulo, por exemplo, como se resolvia questões sobre sexualidade, ele explicou, dizendo para as pessoas, explanando, deixando elas compreenderem como é que Deus existe. Quando se pensou na como que a igreja deveria ser organizada, a explicação é, veja como Deus existe. Quem governava o universo quando Jesus andava pelas areias dessa terra era o Pai. Cristo estava aqui e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Cristo subiu ao céu e assumiu o trono do universo, ele disse, vou mandar um outro Consolador. Cristo não está fazendo exatamente as mesmas coisas que o Espírito Santo faz e também não faz as mesmas coisas que o Pai faz, porque eles juntamente, e esse é o sentido fundamental do texto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E antes dele dizer esse texto, que as coisas juntamente cooperam, ele está falando do que ele, o Pai e o Espírito fazem em relação a você. Portanto, quando a gente pensa na nossa casa, um modelo de eternidade, e a nossa casa deve necessariamente seguir as regras de um mundo futuro, perfeito, ele é um mundo de cooperação. Não cooperação é um ritmo de vida marginal à existência de Deus. Pense muito nisso. Beijo, meus amores. Até o próximo encontro. Feliz fim de semana para você. Verdade. Feliz sábado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Vida e Saúde vem chegando aí falando sobre desequilíbrio hormonal e sintomas psicológicos. Não perca, tá bom? Abraço, gente. E a gente se encontra. Bom final de semana, bom sábado. Beijo. Tchau, tchau.